Boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar, então, hoje mais um lançamento dos e-books, atrelados à Ampul, Seção Pará. Hoje nós teremos o lançamento de 3 e-books, né? Esses e-books são resultantes do nosso encontro regional, que teve vez em dezembro do ano passado, né? Quando, a partir de 30 simpósios temáticos, acabaram por gerar 22 e-books, né, que estão sendo lançados agora no mês de abril e no mês de maio, sempre às quartas e sextas-feiras, às 20 horas. Né? Eu agradeço inicialmente aqui a presença de todas e todos, né, todos aqueles participantes do nosso encontro regional e agora autores, autoras, né, de capítulos desses e-books, assim como também eu agradeço imensamente, né, aos autores, né, aqueles autores que também são os coordenadores lá dos STs e agora coordenadores, né, dessas publicações, são eles que nós vamos ouvir aqui hoje, né, como foram essas experiências, esses contatos, qual é esse conjunto de material que eles conseguiram trazer aqui para nós, né. Não podemos deixar de agradecer imensamente, né, os membros da diretoria, né, da Ampul Seção Pará, começando pelo professor Francivaldo Nunes, né, nosso presidente. Eu sou o professor Carlos Montes, sou vice-presidente da Ampul na gestão 2021-2022. Também lembro aqui do Davidson, né, o Davidson Alves, assim como do Davi Vieira, também membro dessa diretoria, o Ernesto Padovani, a professora Carla Haskell, assim como também o Raimundo Nonato, né? Esse trabalho hercúleo, né? Não só de fazer um evento acadêmico, como depois gerar 22 e-books, também ajudado, auxiliado, né, pelo nosso Conselho Fiscal, assim como pela editora Cabana, né? A editora Cabana nos auxiliou demais e fez um belíssimo trabalho, né? Um belíssimo trabalho de qualidade significativa, né? E temos que lembrar aqui o pessoal da editora Cabana, na figura do Geraldo Cavalcante, o Ernesto Padovani e o Éder Monteiro. Nosso muito obrigado a eles, né? Nosso muito obrigado por todo esse material. Bem, focando então na nossa temática de hoje, que é o lançamento de 3 e-books, né? O primeiro deles, que é o e-book de número 7, que já pode ser conseguido baixado lá pela editora Cabana, no site da editora Cabana, gratuitamente, né? Gratuitamente. Esse primeiro e-book de título História, Fontes Visuais e Ficcionais, né? Foi organizado pelo professor Márcio dos Santos Rodrigues. Também hoje faremos o lançamento do e-book de número 8, de título Pesquisa em História por meio das fontes hemerográficas. Temos como autor o professor José Júnior e o Oslan Ribeiro, né? Eu agradeço imensamente a esses coordenadores, né, dos STs, dos e-books, que estão aqui a dividir a tela conosco agora. Agradeço imensamente a presença de vocês, né, o auxílio em toda essa etapa, os parabenizo por todo esse trabalho que não é fácil, né? Além de oferecer um e-book, né, toda etapa anterior é muito trabalhosa, né? O ST, né, congregar, organizar e agora publicar um e-book, né? Então, nosso muito obrigado a todos esses coordenadores, também autores, né? Vamos então ao nosso próximo lançamento, né? É o e-book de número 8. O e-book de número 8, cujo título é Pesquisa em História por meio das fontes hemerográficas. Nós temos aí, né, 2 autores, um deles é o professor José Pereira de Souza Júnior, né, é um professor da Universidade de Pernambuco, que está aqui dividindo a tela conosco, né, e também é professor da pós-graduação, né, da Universidade Federal de Campina Grande,
E o outro organizador desse e-book é o professor Oslan Ribeiro, né? Ele é mestrando lá na Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu agradeço imensamente aqui a vocês, né? Pela presença, pelo esforço. Aproveito também para agradecer nesse momento o Lucas, que está nos auxiliando aqui toda a parte técnica. Nosso muito obrigado, Lucas. Sem ele, a gente não estava aqui dando continuidade a esse belíssimo trabalho. Vamos começar por qual dos professores gostaria de dar o início? Eu começo. Bom, boa noite a todos. Professor José, por favor. Então, boa noite mais uma vez ao professor Carlos Monte, né, que está fazendo aqui a apresentação. Boa noite ao amigo Oslan, né, que juntamente comigo, né, construímos esse ST, e desse ST originou esse livro, né, que está sendo lançado no dia de hoje, né, que sobre as fontes hemerográficas, né, a questão da pesquisa e também das fontes hemerográficas para o estudo, né, da história. Então, foi uma experiência muito interessante, e como o professor anterior falou, espero que a gente possa, agora em 2021, também continuar com essa experiência, reunindo trabalhos, né? O nosso e-book tem colegas, né, professores, doutorandos, doutores de várias universidades brasileiras, estaduais e federais, então acho que isso é uma coisa que, antes de falar dos capítulos, é uma coisa que eu achei interessante, essa experiência vivenciada por nós, do ponto de vista do campo interdisciplinar, né? Então, você tem trabalhos do século XIX, do século XX, né? E nos mais variados campos de atuação, como também nos mais variados campos de fontes documentais, principalmente fontes eclesiásticas, fontes cartorais, revistas, jornais abolicionistas. Então, você tem uma variedade, uma gama muito grande de documentação a partir da pesquisa desses mestrandos, desses doutorandos e doutores que apresentaram, né, no ST, que foi coordenado por mim e pelo Oslan. Então, eu vou aqui, né, depois dessa rápida introdução, né, eu vou fazer aqui uma apresentação, né, de alguns temas, de alguns capítulos, né, que compõem o nosso livro, né, esse e-book, e depois eu passo a palavra para o Oslan. Né? Então, o nosso livro, né, ele é dividido em 10 capítulos, tá? 10 capítulos, e você tem, né, nesse e-book, uma coisa que eu acho bem interessante, conteúdos que, por exemplo, né, começa com imprensa negra, né, que é o resultado, né, de uma pesquisa de doutoramento, né, da Aline Sonejo, né, que é lá do Rio Grande do Sul. Então, ela trabalha, né, a questão da imprensa negra, né, um jornal aí, a partir de alguns jornais que foram criados por dois jovens negros no início do século XX, já no pós-abolição. É um trabalho interessante, que discute também a questão do pós-abolição lá no Rio Grande do Sul, né, e como esses negros, né, abriram esses jornais, como é que eles buscaram, né, um pouco dessa sua inserção, né, desse processo de inclusão, digamos assim, sair um pouco dessa invisibilidade social, né, imputada aos pretos e pretas ao longo da escravidão. Então, ela traz uma discussão que é bem interessante, né, que é bem profícua, que é sobre, né, a importância desses jornais, a importância da publicação, né, desses jornais para, né, publicizar, né, aquilo que os pretos e pretas lá do Rio Grande do Sul estavam desejando, pensando e almejando já nesse processo de pós-abolição nas primeiras décadas do século XX. Um trabalho de doutoramento, né, que está em andamento, e me parece que ela defende agora esse ano, então eu acho que vale a pena a leitura, né, para quem está nos ouvindo, para quem quer estudar pós-abolição no Brasil, né, quem quer estudar a imprensa negra. Esse capítulo é bastante interessante, tá? Nessa mesma, já numa linha mais política, né, nós temos o trabalho da Daiane Cristina Guarnieri. Ela faz uma incursão, uma reflexão, uma análise bastante interessante sobre as eleições de 1965 no Brasil, né, um período marcado aí, né, um pouco pela questão do contexto, né, do
golpe civil militar de 64, né, com do governo Castelo Branco, né? Então ela usa, por exemplo, a fonte dos editoriais do Jornal do Brasil, né, que inclusive defendia, né, essa eleição no sentido de legitimar esse governo, né, através desse golpe de Estado que foi dado no Brasil. Então é um trabalho interessante e, de certa forma, é um trabalho que nos leva a refletir, nos leva a analisar aquele contexto, né, de mais de 50 anos atrás, quando foi implantada a ditadura civil militar no Brasil. Então, quem estuda também esse contexto histórico, esse período da história do Brasil, vale a pena fazer essa leitura do ponto de vista da escrita, como também das fontes, né, das referências de fontes documentais em que a Daiane coloca lá no seu trabalho. E aí, na sequência, nós voltamos ao século XIX, né, com o trabalho do Francisco Paulo de Oliveira, que é lá do Ceará, né? Ele é um trabalho também, se não estou enganado, de doutoramento, né? Que ele faz uma análise, uma reflexão sobre a questão do movimento abolicionista lá no Ceará, né? Ele utiliza, por exemplo, o jornal O Libertador, que é uma fonte de documento, uma fonte documental utilizada por outros historiadores. Inclusive, eu particularmente já tive contato com esse jornal, né? Então, ele faz essa incursão historiográfica, né? Essa fonte, essa incursão reflexiva para pensar a questão do movimento abolicionista lá no Ceará, que ocorreu no ano de 1884. Como vocês devem saber, o Ceará foi, talvez não, a historiografia diz que foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão junto com outras, do Pará, se eu não estou enganado também, no ano de 1894. Então, é um tema também bastante interessante que vem trazer luz, né, trazer uma reflexão sobre esses momentos aí que antecedem, né, a abolição da escravidão ocorrida no de 1888. Na sequência, né, nós temos o trabalho, na sequência nós temos um trabalho também da Giovana Nascimento, né? E a Giovana, ela traz uma discussão legal através da revista Manchete, em que ela vai analisar, né, a campanha de Jânio Quadros ocorrida entre o ano de 1959 e 1960, né? Jânio Quadros, que juntamente com João Goulart foram eleitos, mas ele terminou, né, passando apenas 7 meses no poder. Então, ela analisa não exatamente o governo, esse efêmero, esse rápido governo do Jânio Quadros, mas ela analisa como é que foi construída essa campanha política, né, as discussões que ocorriam, né, nesse campo político, nessa seara política entre o Jânio Quadros, né, e o general Henrique Teixeira Lott, né, que o Jânio Quadros terminou ganhando as eleições, né? Então é bem interessante, né? E logicamente termina sendo um contexto histórico que antecede o golpe de 64. Então veja que esse nosso livro ele tem também esses elos de ligação entre o pré-golpe, né, e o golpe através de trabalhos diferenciados. Por isso que é um livro que eu considero e coloquei nessa apresentação um livro que ele está muito interligado, está muito do que a gente chama de campo interdisciplinar, né? Uma perspectiva historiográfica múltipla, e isso é muito interessante em um livro, né? Abre brechas para pensar, refletir e analisar outras questões. E por fim, né, fechando aqui esse primeiro bloco, esse momento dessa minha apresentação, nós temos o texto, né, melhor dizendo, desculpem, do Calil Tavares, né? O Calil Tavares, ele faz um trabalho bem bacana a partir do jornal Nação Cariri, né, que foi publicado entre 1980 e 1987. Questão indígena, né? Não a questão indígena, mas percebendo como é que esse jornal Nação Cariri trabalhava a questão literária, a questão da prosa, né? Ou seja, o Calil, ele faz o que a gente pode chamar de uma interface, né? Uma interface entre a história e a literatura. E a literatura é um campo, né, em que muitos
historiadores navegam, né? Muitos historiadores atravessam esse campo, né? Dialogando, né? Com a literatura, seja de Machado de Assis, né? Seja de Joaquim Nabuco, enfim. Então, você já... existe vários trabalhos, né? Que fazem essa conexão, ou que eu chamo de uma interface entre a história e a literatura, que dá muito panos para as mangas, né? Então, não só essa discussão do campo literário, mas ele utiliza principalmente a questão do jornal, né? A fonte documental, um jornal que teve mais ou menos 7 anos, né, de vivência ou de produção historiográfica, de produção escrita, né? Então, mais uma vez, eu quero reforçar a importância, né, desse e-book que está disponível, né, para ser baixado, de como vocês vão perceber, né, na leitura. É uma leitura agradável, uma leitura, né, que você não fica muito, não fica enfadonho, né, porque traz questões que nos levam a pensar, a refletir, desde a questão política, a questão cultural, né, a questão negra no Brasil, e, de certa forma, também eu quero aproveitar, né, e agradecer a parceria feita com a Oslan, agradecer também, né, essa parceria, né, feita com a Ampupará, né, que eu espero que seja uma parceria que dure bastante tempo, né, e que a gente possa continuar fazendo um evento, né, de grande representatividade, principalmente nesse momento em que a gente não pode participar presencial por conta da pandemia, mas que continuemos, né, mesmo que de forma online, de forma remota, mas que seja um evento que possa, né, trazer e possa agregar, né, muitos outros trabalhos para os próximos anos, né? Então, eu quero agradecer e passo a palavra para o amigo Oslan para fazer a continuidade dessa apresentação. Muito grato. Então, dando continuidade à apresentação do e-book, né? Como já foi falado aí pelo professor Júnior, o livro tem 10 capítulos, então agora eu vou apresentar a partir do 6º capítulo, que é o trabalho de Lucas Neiva Mello, né, da USP, mestrando em História da USP, já está perto de terminar também o mestrado, de defender, e ele apresentou um trabalho que utiliza as fontes das revistas em quadrinhos publicadas na década de 1920 na cidade do Rio de Janeiro. E, Bruno, coloque o e-book aí para eu conseguir passar para o pessoal, por favor. Vamos, enquanto isso, dar uma olhada, né, no conteúdo do e-book, o qual eles estavam fazendo a apresentação, que é o e-book de número 8, Pesquisa em História por Meio das Fontes, né? É esse e-book agora que nós estamos aqui desenvolvendo a etapa do lançamento, né? Aí eu aproveito para chamar a atenção da belíssima capa desse e-book, né? Não só desse e-book quanto dos outros, né? Esse material todo, né? Nós já estamos aí no 12º e-book que pode ser conseguido, né? Pode ser acessado, baixado via o site da editora Cabana, né? Então, pelo site da editora Cabana, vocês conseguem aí ter acesso a este, que é o nosso 8º e-book a ser lançado, mas lá a gente já tem um total de 12 disponibilizado, né? Então, este de título é Pesquisa em História por Meio das Fontes, né? Como estava o professor Oslan tratando dele, estava indo aqui para a segunda parte, né? Para os últimos artigos, né? Para esse conjunto final aqui de artigos sobre o e-book, né? Sobre esse conjunto aqui de e-book, de autores, né? Todos esses capítulos, né, eles são decorrentes do nosso encontro, né, estadual, que teve vez lá no ano passado, né, foi no ano passado, em dezembro, né, que nós tivemos aí o lançamento, né, nós tivemos aí
é a ocorrência, né, de todo o nosso encontro estadual, e a partir dos STs foram gerados e-books. O professor Oslan retornou, por favor, prossiga. Aonde eu parei, professor Carlos? Você lembra? Você parou na apresentação aí do primeiro deles. Foi mesmo, meu Deus. Coisas da nossa época, da nossa história, né? A questão da internet. Você caiu e foi, a gente ficou aqui. Tá certo. Então, vamos voltar lá, terminando de apresentar Lucas, né? O mestrando Lucas, Lucas Melo, da USP, que utiliza as fontes das revistas em quadrinho publicadas na década de 1920 no Rio, na cidade do Rio, né? Que tendo como personagens cômicos Chiquinho e Benjamin. O eixo problematizador está centrado na concepção visual das raças branca e negra no Brasil, entre fins da década de 1910 e começo dos anos 1920. É interessante o trabalho dele porque ele expõe a outra forma de trabalhar com fontes hemerográficas, né? Que são as revistas, não são os jornais impressos, né? Mas são as revistas publicadas e que já foram digitalizadas aí por várias hemerotecas, inclusive, né, a hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma das grandes, vamos dizer assim, bases para pesquisa em história, sem precisar mais se deslocar geograficamente, fisicamente, principalmente no período que nós estamos vivendo de pandemia, né, para pesquisa em arquivos. A gente pode contar aí com as hemerotecas digitais, né, e dentre elas a da Biblioteca Nacional. Continuando, vem ao 7º capítulo da historiadora Maria Cristina Raposo, também mestranda da Universidade Católica de Pernambuco, que volta aí para as fontes hemerográficas impressas, no caso, jornais, né? O Diário de Pernambuco e o Diário da Manhã, né? Publicado na cidade do Recife, com enfoque na figura de Lampião, entre os anos de 1925 e 1938. Já o trabalho da historiadora Milena Azevedo busca analisar a formação da crítica televisiva a partir das colunas de opinião em cadernos culturais da imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro entre os anos de 1964 a 1982, que corresponde ao período da ditadura civil-militar no Brasil. Voltando aqui para falar um pouco mais aqui do trabalho de Maria Cristina Raposo, a questão, o enfoque dela é a figura de Virgulino Ferreira, né? O Lampião e todo o seu bando, dentro da perspectiva da atuação do bando dele no estado de Pernambuco, e noticiado, como foi noticiado e construída essa figura do banditismo de Lampião na imprensa da cidade do Recife, né? No caso da Milena Azevedo, que ela deixa eu dar uma olhadinha aqui, Milena Azevedo, a Milena Azevedo é da Universidade Federal do Ceará, se eu não me engano, ela é mestranda também. Ela trabalha nessa perspectiva do uso das fontes jornalísticas, mas das colunas de opinião, sobre a questão da televisão, né, da crítica televisiva, nesse período aí em que a censura era fortemente... A censura do governo militar controlava efetivamente aí o trabalho da televisão no Brasil, tanto no jornalismo quanto também no entretenimento. O 8º capítulo, né, ou o 9º capítulo, se eu não me engano, é o nosso capítulo, o nosso artigo, meu e do professor Júnior, uma parceria, onde nós trazemos aí algumas reflexões sobre os festejos religiosos, festas cívicas e carnavalescas na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, que é o foco da minha pesquisa de mestrado, né? Também conhecida, essa região sul da Bahia também é conhecida como região cacaueira, né, da Bahia. Em notas de notícias do jornal Monitor do Sul, que também é uma fonte de pesquisa que eu encontrei no ano de 2011, né, no acervo de periódicos raros da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, na cidade de Salvador, né, e eu trabalho dentro desse recorte de 1900 a 1913,
no qual buscamos traçar um panorama das principais festividades locais, numa cidade que estava em busca de se adequar ao modernismo urbano, que já estava ocorrendo em diversas cidades brasileiras, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro, até então, nesse período de 1913 e 1913, a capital federal, né, do Brasil, era a capital federal. Então, era já um movimento de urbanismo, de modernização, que já vinha bem propagado pela capital federal e as maioria das cidades que tinham uma economia um pouco mais desenvolvida, queria usar desses recursos para trazer um pouco dessas instalações, dessas estruturas das grandes cidades para as pequenas cidades também, a fim de criar um conforto, né? Claro, voltado para a elite, né? Por fim, o 10º artigo é o capítulo de Renata Maués, que é doutoranda do programa de artes da Universidade Federal do Pará. A Renata, ela nos apresentou a biografia do artista Manuel de Oliveira Pastana, né? No caso, o sujeito da história dela é o Manuel de Oliveira Pastana, destacando o início de sua carreira e a vivência em Belém do Pará após sua vinda da vila de APU, município de Castanhal, onde nasceu. A autora, né, a autora demonstra a exuberância da obra de Pastana exposta na cerâmica arqueológica dos antigos habitantes da Ilha do Marajó, na valorização das lendas e cultura dos povos originários, através da arte decorativa e aplicada. O capítulo dela é rico em fotografias que eu acredito que seja da própria pesquisadora, né, que ela faz aí essa ligação entre o Manuel Pastana e a sua obra exposta aí na cidade de Belém. E, encerrando o 10º capítulo, então, eu só tenho a agradecer a Ampu Pará por essa parceria, ao professor Júnior, que quando eu convidei, ele prontamente aceitou a gente propor esse simpósio temático, né, pesquisa em história pelas fontes hemerográficas, porque já vinha de uma experiência que eu já vinha trabalhando desde 2016 em eventos da Semana de História da Universidade Federal de Goiás, com uma parceria com outro amigo meu, que é jornalista e estudante de filosofia, e também já está terminando História, o Paulo Afonso Tavares, de Trindade, em Goiás, e nós propusemos lá em 2016, 2017, 2018, deu certo. Quando foi agora no mestrado, eu vi essa oportunidade de levar isso aí para a semana o Encontro Estadual de História da Ampu, Pará, onde nós fomos aceitos, e desde então agradeço aqui a oportunidade de ter aceitado, aprovado o nosso ST, e dada a oportunidade da gente juntar aí esses 10 capítulos, né, no nosso livro digital, o e-book, né, para a gente poder aí divulgar as pesquisas que estão em andamento, utilizando as diversas fontes hemerográficas, né, o jornal impresso, o jornal digital, revistas, né, livros, né, que estão aí à disposição e que faz com que nós, pesquisadores, possamos, dentro da nossa possibilidade e de onde a nossa fonte possa estar disponível, recorrer aos meios digitais para dar continuidade às nossas pesquisas nesse período aí tão difícil que a gente está vivendo da Covid-19 aqui no Brasil. É isso. Ótimo, professor. Obrigado, professor Oslan. Muito obrigado, professor José Júnior. Muitíssimo obrigado. Aguardamos vocês aqui no nosso próximo encontro regional, né, com outro ST, com toda essa produção significativa que vocês nos trazem aqui, né? Agradeço imensamente a todos esses que participaram do ST, assim como mandaram aqui seus textos para gerar esses artigos, né?
Lembrando, né, que no site, né, da Editora Cabana, nós conseguimos, né, conseguem abaixar todos esses e-books, né? Nós já estamos lá com 12 que estão disponíveis a serem trabalhados, a serem lidos, né, a serem distribuídos aí para todo mundo, né? Esses e-books são gratuitos, né? Não percam essa oportunidade, né? Nós temos aí um total de mais de 200, né, artigos sobre a história do Brasil, da Amazônia, do Pará, né? Um acervo significativo, né, monumental para várias pesquisas, né, para várias atividades em sala de aula, né? Nós temos muitos exemplos de professores, pesquisadores, né, que trazem ali a sua prática do seu chão de sala de aula, né? Assim como temos finos pesquisadores ali da história, da mais alta ciência também, e fazemos, né, temos exemplos significativos dessa conexão da história epistemológica, da história escolar, né, que hoje estão aí num nível muito significativo, próximo dessas atuações, né? Então, acho um tanto quanto importante esse conjunto desse acervo documental disponibilizado ali, né, com um auxílio, né, dos amigos Geraldo Cavalcante, Ernesto Padovani e Éder Monteiro, né, que é o pessoal aí da Editora Cabana. Parabéns, um lindo material que foi disponibilizado a todos nós, né? Também agradeço aqui ao Lucas novamente, que nos dá todos os apoio técnico, assim como a diretoria da Ampul Pará, né, que não bastando ter feito o simpósio no ano passado, ainda se meteu a lançar 22 e-books num trabalho árduo, né? E lembrando que todas essas transmissões, esses lançamentos estão acontecendo agora no mês de abril e vamos até o meio de maio, né? Sempre às quartas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, né? A partir das 20 horas são esses lançamentos aí, né? E aproveito aqui para lembrar, né, a figura do professor Francivaldo Nunes, né, que foi aí o presidente da Ampul na gestão passada, é o presidente da Ampul nessa gestão, né, que está fazendo essa continuidade toda aí do trabalho, né, assim como os demais membros da diretoria, né, o professor Davidson Alves, o Davi Vieira, o Ernesto Padovani, a professora Carla Haskell, né, o Raimundo Nonato Castro. Nosso muito obrigado. E eu também, né, professor Carlos, que sou vice-diretor. Vamos então ao nosso...